Nós já falamos muito sobre oração, muito não, porque nunca é demais falar sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, uma prática devocional que nós temos que levar a sério. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre a repercussão da resposta de Deus aos nossos pedidos, às nossas súplicas. E nós percebemos lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus dizer, olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará, não é isso? Mas é importante perceber, gente, que o Senhor aqui ele não está ensinando um método. Ele não está dizendo que todas as vezes que nós formos orar, nós temos que ir para o nosso quarto fechado e orarmos. É claro que nós temos que ter sempre esse momento a sós com Deus, porque o próprio Jesus era alguém, o próprio Deus, Joe falou sobre isso no último sábado, que reservava um momento para estar no momento de solitude com Deus. Ele, quando as pessoas o procuravam, quando as pessoas o buscavam, mais de uma vez, repetidas vezes, na verdade, o Senhor estava sozinho, orando, buscando ouvir do Pai o direcionamento para onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer. Portanto, Jesus era essa pessoa que buscava ouvir a vontade de Deus no quarto escuro, em seu momento, mas a resposta de Deus, sempre que ele orava, era algo que fazia ele andar e fazer a vontade que Deus havia revelado naquele momento de oração. Quando João Batista morreu, depois de falar a verdade contra Herodias, contra Herodes, ele disse, olha, você não pode adulterar, João Batista dizendo, você não pode adulterar, está errado, como um profeta denunciando aquilo que precisava ser mudado na vida daquele homem. João Batista morreu por uma brincadeira. Alguém pediu a cabeça de João Batista num prato, e Jesus, vendo aquilo, ele ficou, meu Deus, triste demais. E nesse momento ele se retira, vai para o lugar sozinho, mas quando as pessoas descobrem onde ele está, e os discípulos dizem, olha, vamos despedir a multidão, Jesus deixe que eles possam ir para suas aldeias para comerem. Jesus diz, absolutamente, eu orei, eu tive o meu momento, mas já é hora de fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele sabia discernir o tempo de estar sozinho e estar com o mundo, de estar com o povo, de estar desenvolvendo o reino de Deus. Então, algo que nós queremos falar essa noite é que Jesus e que Deus não pretende que nós cristãos nos tornemos monges. Nós não nascemos para ser monges, não nascemos para isso. Nós nascemos para ouvir a voz de Deus e aplicar aquilo que Ele fala aos nossos corações, em nossos contextos, em nossas realidades. Portanto, a oração é algo que me move, não me deixa estático, parado, inerte. A oração deve me levar à vontade de Deus, aonde Deus quer que eu esteja. E é sobre isso que nós vamos falar. É verdade que hoje em dia eu tenho parado para analisar a vida das crianças, inclusive a minha irmã, que um dia desse precisou de vitamina D, e eu percebo, porque eu estou nas sementes agora, que tem uma hora que ela senta ali no banquinho, chama as amigas e começa a tomar sol. Eu não sei quantos aqui fazem isso, mas existem coisas que têm mudado, existem realidades que mudaram e não sei se você percebeu, mas antes comigo, a minha mãe dizia, Felipe, sai do sol, menino, tu vai ficar preto, tu é branco. Eu queria ficar preto, acho massa. Eu tenho um amigo, um dos meus melhores é um negão, gente boa demais, meu amigão. Vai ficar preto, não é com nada, mas vai ficar preto, meu filho, cuidado no sol, tal. E a realidade de hoje é diferente. As mães dizem, minha filha, meu filho, pare um tempinho para tomar sol, né? Reserve um tempinho para tomar sol. Então, é natural hoje, nós temos nos trancafiado
nós temos escolhido o telefone celular, nós temos escolhido as redes sociais, nós temos feito muitas coisas diferentes que há 10 anos atrás ninguém fazia. E a realidade é que nós estamos hoje presos ao nosso mundinho, às nossas realidades resumidas, com as pessoas que mais gostamos, com as nossas, não é? E nós precisamos sair, nós precisamos viver o Evangelho de Cristo. Existem verdades que não mudam, existem verdades imutáveis. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei da gravidade acabou de ser provada. Isso nunca vai mudar, nunca vai mudar. E quando Jesus, no texto que lemos em João, diz: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos, frutos que permanecem. Nós precisamos levar essa mensagem a sério. Nós precisamos levar essa palavra a sério. Os meninos falaram sobre cosmovisão, vão falar sobre arte, vão falar sobre cultura, sobre outras coisas que eu não peguei aqui, não decorei, mas eu sei que eles vão buscar trazer uma mensagem, uma palavra que sirva para a vida, uma palavra que mude alguma coisa, que faça algo diferente, que transforme alguma realidade. E nós estamos vivendo em uma era onde a pós-modernidade, né, estudamos isso em Cosmovisão, Foguenoli é o cara da Cosmovisão, Fabinho, o pessoal, mas Cosmovisão, o termo, porque quem falou isso primeiramente foi Kant, né, ele disse, olha, a Cosmovisão é o Weltanschauung, visão de mundo, é a forma como você enxerga o mundo, é a ótica que você enxerga a sua realidade, as coisas que você vive, o que você escolhe fazer, onde você acha que está, qual é a realidade básica, de onde você veio, para onde você vai, é o que rege a sua existência. Você nem sabe, mas você tem uma cosmovisão, você tem uma forma de escolher qual atitude vai tomar no dia, de que forma vai acordar, o que vai vestir, tudo isso faz parte da forma que você vê o mundo. E aí, houve um tempo em que a igreja, né, dominava, em que o Estado estava junto, mas no século XVI, a igreja, naquela luta entre católicos e protestantes, banhavam as ruas de sangue, e o modernismo dizia, peraí, cadê esse Deus de vocês? Cadê esse Deus? É esse o Deus que faz vocês brigarem, que faz vocês se degladiarem, que faz vocês se matarem nas ruas? Nós não queremos esse Deus. Agora, a partir de agora, a razão, apoiada na ciência, apoiada na tecnologia, vai construir um mundo perfeito, um mundo onde há paz, um mundo onde há tranquilidade, um mundo onde as coisas funcionam. Mas aí a Segunda Guerra Mundial, que não tem cunho religioso, frustra também os planos de uma modernidade. A igreja não estava ali, eram os homens brigando por poder. E aí, a pós-modernidade diz, não é a razão também. Portanto, não existe verdade. Verdade é relativa. Vocês não conseguem resolver o mundo, assim como os cristãos também não, assim como a religião também não. E o que acontece? Com a pós-modernidade, onde a verdade ela é relativa, nós, cristãos, somos jogados a uma esfera onde a minha fé não pode mais ser pública. A minha fé não pode contagiar pessoas, a minha fé não pode ser pregada, a minha fé não pode ser vivida, a não ser que eu viva a minha fé no secreto. E quando Jesus diz, não sejam como os hipócritas, Ele está dizendo, não sejam como eles, porque a motivação do coração deles é ser visto, é serem vistos. Mas se vocês fecharem a porta do quarto, orarem em secreto, eu vos recompensarei. E essa recompensa tem a ver com recompensa pública, sim. Tem a ver, sim. Tem a ver com se encher de Deus. Tem a ver com se alimentar da palavra dEle. Tem a ver com transbordar dEle, entender que nós temos uma missão. Entender que não é a cosmovisão tomista, nem a moderna, nem a pós-moderna, mas a cristã, onde nós temos um arsenal de base e embasamento para
pensarmos filosofia, para pensarmos ciência, para pensarmos o que quer que seja. Porque Cristo disse em seu mandato cultural: frutifiquem, multipliquem, governem o mundo, dominem. E tudo isso que nós estamos falando aqui, falando agora, é para dizer quais são as motivações do seu coração quando você pede algo a Deus. Quando você ora suplicando algo a Deus. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Será que você tem sido guiado pela palavra de Deus? Será que você tem sido guiado pela forma que Jesus via o mundo? Será que você é como Jesus, que tinha tempo para orar, mas que tinha tempo toda hora e não parava de pensar em eu quero viver reino, eu quero viver reino, eu quero desenvolver o reino? Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1. Comecei a pensar hoje sobre algumas coisas da vida, algumas coisas que passei, e me identifiquei demais com essa mulher. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, diz assim, acompanha aí. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, está falando de Eucana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nós pedimos para que
o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Para que o Senhor ministre essa palavra que foi lida aqui. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Pai, nos ensine a corrigirmos as nossas motivações, não para darmos respostas ao mundo, Senhor, mas para vivermos a Tua vontade em nossas vidas. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, 1 Samuel, esse livro, pelo menos a primeira parte, os primeiros 10 capítulos, acredita-se que foi escrito pelo próprio Samuel, e o decorrer não se sabe. Esse livro foi escrito entre os anos 1100 de Cristo e 1000. E aí Samuel é o último dos juízes. Último dos juízes. Ele chega ali em um tempo em que ele vai ungir o rei Saul, como nós percebemos nos próximos capítulos, onde ele vai ungir Davi também. E Samuel é um homem que tem contato desde pequenininho com a casa de Deus. Alguém que sempre conheceu a casa de Deus, porque afinal de contas ele foi apresentado ali desde que nasceu. Mas somente muito depois Samuel passa a conhecer o Deus da casa. Mas Ana todos os dias sofria com a sua rival e esposa também de Eucana. E nesse caso é mais um caso que se comprova em que a poligamia não é uma bênção e que Deus fez o homem para uma só mulher. Depois de Eucana não ter oportunidade de ter filhos com Ana, ele pega Penina e aí tem filhos, e Penina passa a passar na cara de Ana, dizer: eu tenho filhos com Eucana e você não se confunda, tá? Eucana, Penina, Ana, negócio que rima, tal, mas se liga. E Ana, ela fica muito triste, ela fica depressiva, porque ela ama também Eucana, não sei se ama também, eu acho que só ela ama. Penina está ali para curtir, né? Você viu que ela curtiu, teve filhos e tal. E aí, essa mulher começa a perturbar o coração de Ana, essa mulher começa a tirar o juízo de Ana, e Ana talvez tenha nesse momento vivido para dar respostas. Ana talvez nesse momento estivesse extremamente cabisbaixa e reclamando de Deus e concentrando os seus pedidos em algo que pudesse igualá-la ao que Penina já tinha. E a verdade é que muitas vezes nós buscamos viver os nossos planos, os nossos sonhos. Eu já dei muito de cara com vários sonhos que tive. Eu lembro que no ano passado, eu acho que foi, no ano passado, eu fui jogar futebol no time lá de Santa Catarina, Concórdia, e as coisas não deram certo assim de jeito nenhum, sabe? Cheguei, passei, treinei um pouquinho, não deu certo, mas os caras que gostavam de mim, mas não do meu futebol, disseram: olha, eu vou lhe mandar você para um outro time, fica tranquilo, vai dar certo, aqui não deu, outra porta vai se abrir, aquela conversa. E aí eu disse: eu vou. E aí peguei e tal, meu ônibus, paguei a passagem, cheguei em Mafra, e aí foi uma confusão, porque logo quando cheguei eu fiquei numa pousada, onde a pousada era em Rio Negrinho, passava uma ponte, e do outro lado da ponte era Mafra. Então meu pai ligava: meu filho, você está onde? Pai, eu estou em Mafra. Aí ele ligava para a pousada: onde fica a pousada? Rio Negrinho. Aí já começou a confusão, né? Eu dizia que estava no lugar, meu pai sabia que era no outro, na verdade não era, era o mesmo, mas eu não sabia. E aí, gente, foi um sofrimento. Acabou o dinheiro de ficar na pousada, eu procurei um pastor da cidade, pastor da primeira igreja batista de Mafra, passei um tempo lá, sentei para conversar com ele, sou filho de
meu pai, da minha mãe, irmão do meu irmão, da minha irmã. Ninguém sabia de nada da minha vida. Ninguém sabia de nada da minha vida. E eles dizendo, poxa, beleza, vamos receber aqui. Eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5 dias. O tempo foi passando e eu queria ficar lá. Eu não era um cara que estava dormindo o tempo todo, sabe? Eu pegava minha mochila de manhã cedo e disse, eu vou procurar. Eu vou conseguir. Eu vou atrás desse treinador, ou do auxiliar técnico, ou de quem quer que seja. Eu vou chegar, eu vou ser jogador de futebol. Não vou voltar para casa com um cara derrotado. E aí, tempo foi passando, eu disse, cara, se o futebol não der certo, eu fico aqui. Volto para casa nem a pau. Vou entregar currículo. Santa Catarina é um estado bom de colheita e tal. Até para arar a terra eu ia. Não tinha conversa comigo. Entreguei currículo em todo canto. Meu amigo, não fui chamado para nada, nada. Aí cheguei numa dessas andanças, né, andando pela cidade, por Mafra, cheguei em casa, né, na casa do pastor, minha casa também era igreja e tal. Ele disse, você vai pregar hoje à noite. Eu disse, beleza, tudo certo, tem um monte de pregação aí na Bíblia e tal. Não tenho, né, na verdade vocês estão vendo que eu não tenho, estou tentando aqui. Mas, eu disse, beleza, eu vou. Cheguei. Meu amigo, eu comecei a pregar, minha vista escureceu. Minha vista escureceu, eu fiquei tonto, eu disse, pastor, estou passando mal. Sentei. Os irmãos. Acabou vindo da Paraíba para jogar em Santa Catarina. Disse que é crente, botei para pregar, não consegue sair nada, não sai nada. E aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Depois do culto, os irmãos, meu filho, você está bem? Meu filho, o que foi? Acho que alguém pensou que era demônio, sei lá, alguma coisa. Mas não era para dar certo, não era para dar certo. Eu estava lá, um intruso, querendo viver o sonho de criança, mas não era mais o que Deus estava dizendo para mim que era, sabe? E aí, gente, eu lembro que eu voltei para casa. Eu era um peregrino, estava ali só de passagem. E Deus, estou aqui agora, trabalhando, estudando, tal. E, gente, talvez na sua vida, talvez hoje, você não esteja vivendo ou pedindo a Deus algo que Ele quer lhe dar, ou algo que Ele tem para te dar. A palavra de Deus diz em Tiago que nós não recebemos porque pedimos mal. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem mal. E é muito difícil ouvir a voz de Deus. Você acha também? Meu amigo, meu irmão falou hoje, Felipe, tem dia que eu passo 3 horas na cadeira sentado esperando Deus falar. Isso é mesmo. Escutou. Meu amigo, às vezes passa 3 horas e não escuta nada. Mas a verdade é que Deus, às vezes, Ele se demonstra de forma muito simples. Com coisas óbvias. Com coisas que estão na nossa cara para a gente ver e a gente fica, meu Deus, é a motivação do nosso coração que o Senhor quer ver. Talvez o sonho que você tem hoje não vai glorificar o nome de Deus, Ele já sabe disso antes de você. Talvez você esteja pedindo algo a Deus, mas isso não é o que Deus quer para a sua vida. Não estou aqui pregando desesperança, não. Eu estou pregando, dizendo que você deve se alinhar ao que Deus quer para a sua vida, porque quando você tiver a certeza de que está vivendo o propósito, o plano, a missão de Deus, você vai ser feliz. Você vai estar em paz. Você vai estar bem. Ouvir a voz de Deus é difícil, requer intimidade e lugar secreto. Eu não dispenso o lugar secreto. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, porque somente com intimidade a conexão com Ele pode ser estabelecida. Quando você não ora, quando você não para dizer, Deus, por favor, Senhor, fale comigo, é impossível que você reconheça a voz do Senhor. Aconteceu com Samuel, com o filho de Ana. O Senhor disse, Samuel, e ele correu para Eli, ele confundiu as vozes. Samuel, ele correu para Eli, confundiu as vozes. Se você não tem intimidade, você não escuta a voz de Deus. Outro dia também, está vendo, gente, as experiências servem para isso, para que eu estivesse aqui hoje contando. Mas eu estava num time lá
em Paraúna, Goiás, divisa com Mato Grosso do Sul. ASEV o nome, Associação Evangélica, eu sou todo crente. ASEV, Associação Evangélica em Paraúna. E aí, cheguei bem, o time ia para a Alemanha, uma excursão massa, eu jogando no time de cima, tal. Mas era o tempo da epidemia de Zika e chikungunya, né? Teve esse tempo em que os agentes de saúde começaram a fazer greve, médicos também, a galera. Não tinha ninguém nos postos de saúde. E eu peguei, porque lá, Goiás é um estado onde o índice é muito alto, tal. Meu amigo, fiquei arriado na concentração. Não conseguia fazer nada, a comida era ruim. Chateado, dizendo, Deus, por que comigo? Por que todo mundo está bem, só eu estou mal? E eu estava numa situação difícil, porque ao mesmo tempo a saudade de casa, e vendo foto da Rede Livre, Rede Nuvem, a minha vida foi essa, sabe? Caramba, como eu queria estar lá. Quando estava aqui, caramba, como eu queria jogar, sabe? Esse dilema. Mas eu lembro que o meu pai falou comigo no telefone, minutos antes de bater a porta e dizer, tem alguém em casa? O time estava treinando, eu estava sozinho. Quando meu pai bateu e falou, eu sabia que ele tinha falado comigo no telefone. E ele quis me fazer entender que estava distante. Mas quando ele bateu e disse, tem alguém? Eu disse, é meu pai. Meu pai veio me buscar. O meu pai sabe o quanto está sendo difícil. O meu pai, ele entende o meu sonho. O meu pai gastou para eu estar aqui, mas ele gasta para vir. E quantas vezes forem necessárias, ele vai me buscar. E ali meu pai disse, meu filho, eu trouxe um leitinho, porque sua mãe disse que você fica bom no leitinho. Resenha. E aí, voltei para casa. E fiquei bem. Glória a Deus. Mas Deus, ele está atento aos nossos pedidos. Esse exemplo é para lhe fazer entender que o Senhor, ele não descansa. O Senhor, ele não descansa. Se eu estivesse dormindo, os meus pais estavam aqui conversando, dizendo, e aí, será que ele está bem? E aí? O que a gente vai fazer? Mas e o dinheiro? Está faltando, mas a gente tem que ir lá, tal. O Senhor, ele estava atento ao sofrimento de Ana. O Senhor sabia que Ana precisava de um filho, e na verdade ele deu 6 depois. Mas enquanto a motivação do coração de Ana não foi Senhor dos exércitos, e essa é a primeira vez que esse termo aparece, ele diz Senhor dos exércitos para dizer, tu governas os exércitos celestiais, tu governas o sol, tu governas a lua, tu governas as estrelas, o Senhor me sustenta, o Senhor provê, o Senhor é aquele que dá se o Senhor quiser. E nesse momento em que a motivação do coração de Ana passa a ser glorificar o nome de Deus, porque afinal de contas, o nome Samuel diz o nome do Senhor, a melhor tradução, de Genésios, um mestre germânico que sabe muito de hebraico. Ele diz que a melhor tradução para Samuel é o nome do Senhor. Ana estava dizendo, não é o meu nome, não é o meu sonho, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Muitas pessoas pregam prosperidade. Muitas pessoas dizem, peça o que você quiser, determine, exija. Eu diria que existe a forma certa de pedir. Quando o seu pedido, ele tem uma finalidade, quando o seu pedido ele tem um propósito, o Senhor contempla o que está em seu coração. Quando o seu objetivo não é satisfazer-se, quando o objetivo não é viver a sua vida, os seus sonhos, ser abençoado por ser abençoado, o Senhor contempla o seu coração. O Senhor contempla o seu coração. Eu estava... Muitas histórias, né, gente? Eu tinha 15 anos. Estava no Santa Cruz de Recife, Pernambuco. Ia todos os dias. Meu almoço estava pronto já no carro. Ele com meu pai ou com um amigo dele. A gente chegava para treinar, treinava umas 2 horas, tal, voltávamos, no tempo que a BR-101 estava sendo duplicada, umas 2 horinhas de viagem para voltar, porque a gente ficava parando, né, esperando, tal.
Aí vinha o pessoal, a guardinha, pode ir agora, a gente ia e tal. Mas no treino, tinha um cara que sempre me tirava do jogo. Por quê? Ele estava sempre falando, não é assim não, tá errado, pega aqui, pega ali. Muito raçudo, um grande amigo meu. E eu dizia, meu Deus do céu, eu me desconcentro, eu perco, sabe, o foco. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no que ele está falando, eu quero fazer e não consigo, perdi a confiança. Cara, quer ir comigo? Quer ir de carona comigo? E esse cara malhava crente. E eu dizia, cara, não é assim não. Eu sou de Deus, cara, olha para mim, olha para o meu pai, olha para a nossa vida, olha para o que a gente constrói e tal. E ele dizia, eu nunca, misericórdia. Ele não falava misericórdia não, ele falava, esses crentes aí são tudo ladrão, tudo doido, tudo... Ninguém presta não, Felipe, não tem um não encontrei um pastor que não pede dízimo não, e oferta, e dinheiro, e é rico e tal. Eu dizia, não, cara, não é assim. E todos os dias, gente, eu vivia esse dilema. O cara me lascava e eu dizia, quer ir comigo de carona? Quer ir comigo de carona? Não era eu, mas eu pedia oportunidades a Deus para, no meio da provocação, lembra de Penina? No meio da provocação, eu glorificar o nome de Deus. Eu viver aquilo que eu digo, cuspi muito agora, aquilo que eu pregava para ele. Viver aquilo que eu pregava para ele. E eu lembro que o tempo passou, e nesse time, a SEV, eu conhecia o treinador que foi preparador de goleiro, que agora era treinador, era Geleia o nome dele. E eu disse, eu vou para aí. Quis fazer uma surpresa para os meninos também. Tinha, agora eu posso falar coisa boa, Edson, Rafael e tal. Estavam lá, e eu lembro que eu cheguei 10h30 da noite, os meninos estavam no culto. Quando eu chego e abro a porta, que vou entrar, quem estava pregando, gente? Rafael. Rafael estava pregando para os caras. E estava um fogo tão grande, que eu pisei e me queimei. Um fogo, meu amigo, grande, porque Deus, tal. E foi um negócio de Deus, porque na hora que eu cheguei, gente, contei essa história já em casa, tal. É verdade, você pergunta lá depois. Tem Heloísa, Laila, meu pai, minha mãe. Mas quando eu cheguei, gente, ele dizia, por que, meu amigo? Eu meti o pau, mas o Senhor sempre foi bom comigo. Hoje ele prega na Igreja do Amor em Recife. O Senhor foi bom comigo, tinha um cara, Azaf, e o pai dele, que me pregava, que falava, e Deus é muito bom. Aí nessa hora, ele nem sabia que eu ia chegar, num lugar bem distante, eu cheguei. Lembra que eu tinha um cabelo assim, maior? Ele falou, é o anjo! É o anjo! É o anjo! A minha vida no futebol, ela teve recompensa, sabe? Porque até mesmo o sofrimento, porque até mesmo a dor, ela faz parte e não anda na contramão daquilo que Deus quer fazer na sua vida, não. Elas estão caminhando para um fim que você só vai entender lá na frente. Quando Paulo falava do espinho na carne dele, ele dizia, cara, eu tenho esse espinho para me lembrar que não sou eu, é Deus. Isso faz parte de quem eu sou, sim. Não fosse ele, seria um ser altivo, dono de mim mesmo, sonhador dos meus próprios sonhos. Então, gente, os meus fracassos, a minha dor, o meu sofrimento, eles fazem parte, eu entendo que eu tinha que viver isso para que hoje eu pudesse aqui, falando sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o que Deus faz, não somente falando de mim, mas o que Deus fez de mim, porque não sou eu. Quando nós pedimos oportunidades a Deus de honrarmos e de glorificarmos o nome de Deus, Ele nos dá. Ele nos dá. Semana retrasada eu estava com Nicole, ela pensou que eu nem ia falar nela hoje. Estava de manhã cedo, no domingo, na praia, e a gente leu 1 João, que tem muito a ver, né, sobre praticar aquilo que você prega, sobre viver a fé, sobre colocar a mão na massa. E aí, a gente orou, sabe? Eu lembro que
a gente pediu oportunidades a Deus. Disse, Deus, nos dá chances de pregarmos, e de vivermos, e de alinharmos nosso coração com o seu. Tá? E aí a gente vinha, depois disso já, a gente foi na bica, era meio-dia, fechada, sem graça, assim, a gente, não bica, pelo amor de Deus. Aí a gente descia já, tinha um almoço também, a gente descia ali para chegar na lagoa. E aí eu contava uma piada bem lesa na hora, eu lembro, contando piada bem lesa, assim, aí 2 motoqueiros, né, motociclistas, não sei como eles conseguiram fazer aquilo, mas estava um deserto a cidade. O cara vinha na moto, freou e o outro bateu nele. Tá. Aí eu disse, meu Deus, como foi que eles conseguiram isso, hein? Tem ninguém na rua. Beleza. Aí, pronto. Eles começaram a discutir. Você está errado. Não, você que está errado. Mas eu freiei, você tinha que ter não sei quantos metros de distância, né? Não tem uma regra? Não, mas eu estava. Mas não tem ninguém na rua. Você poderia, sei lá, qualquer coisa. A gente não ouviu, estou aqui supondo como foi a discussão. Vídeo fechado e tal. Estava ali, né? Eu estava traduzindo. E eu suponho que tenha sido esse o diálogo que eu falei aqui agora. Mas, eu disse, aí pronto, né, a gente foi. Aí não tem um sinal que fica na frente do Lagoa Shopping, que tem ali um Lagoa Shopping agora, né? Aí, os 2 motociclistas pararam no sinal. E quem vinha atrás? Nós 2. Aí eu lembro que só um outro carro parou do nosso lado assim, e a gente ficou naquela discussão deles, né? Eles discutindo aqui do lado e eu... Aí eu baixei o vidro. Nicole, tu é doido? Baixei o vidro. Aí eu falei, sorrindo, que livramento Deus deu a vocês. Fechei o vidro e Nicole disse, que top. Mas naquele momento, gente, naquele momento, os caras foram constrangidos. Eles perceberam que realmente eles tinham ganhado o livramento de Deus, sabe? Mas alguém precisou dizer a eles, ei, não é isso não que vocês estão discutindo não. Não é que vocês estão pensando não. Deus acabou de dar um livramento a vocês. E eles disseram, é isso mesmo. Não falaram também. Mas eles seguiram, sabe? Seguiram a vida. Seguiram a vida. Gente, quando a gente ora, é dessa forma que a gente dá prosseguimento à vida dos outros. Porque quando Ana alinhou a sua forma de pensar e ver a vida, e pedir a Deus algo que pudesse abençoar pessoas e trazer honra e glória ao nome de Deus, a verdade é que a palavra de Deus diz no capítulo 2 ou 3, que Samuel pregou a todo Israel. Então, olha só como uma bênção que Deus deu a Ana não parou apenas em Ana. Ela prosseguiu. Ela foi embora, sabe? Meu irmão, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus sabe o que você precisa. Laila, tu vai para onde? É agora. Vou fazer assim? Beleza. Obrigado. Eu pensei que ela ia fazer alguma coisa. Mas Deus, gente, Ele está atento ao que se passa com a gente. Ele está atento, a verdade é essa. Ele sabe quando a gente pede errado, é por isso que Ele não dá. E a prova que Ele sabia que Ana precisava é que Ele dá quando ela pede corretamente. O que eu quero dizer para você hoje é que eu já disse, mas eu digo de novo. Deus sabe o que você precisa. E a nossa oração não é uma oração do lugar secreto apenas, bem grandão assim. Ela precisa ser vivida em nosso lugar secreto. Mas existe um fruto, existe uma reverberação, como o pastor Sérgio fala bonito. Existe algo que deve implicar na sua vida prática. Peça ao Senhor algo que possa trazer honra e glória ao nome dEle. Não deixe para outro dia fazer o que eu tenho proposto para você aqui hoje e agora. Alinhe o seu coração. Alinhe o seu propósito. Alinhe
aquilo que já está alinhado no coração de Deus e que você precisa entender. A vontade dele para a sua vida, que já está escrita e foi escrita antes de você nascer.